esse modelo ideal, né, que você trouxe aí para a gente. Falando ainda dessa questão do auxílio emergencial, que a gente sabe que realmente deve ser voltar a ser pago agora em março, né? Como que você vê, né? Quais são os reflexos, né? Eu queria saber, na sua opinião, que você vê em relação ao que a gente pode esperar depois da retomada desse auxílio? Quais impactos que ele, no caso, pode trazer para a nossa economia nesse curto prazo, diante desse modelo que está sendo adotado? Uhum. Olha, o auxílio emergencial, ele teve um impacto muito grande na atividade econômica o ano passado, porque de fato foi uma enormidade de recursos que foram injetados na economia. Se injetou mais recursos do que essa camada da população gera de crescimento, gera de renda no período. Então, foi não só uma questão de ter um socorro às famílias, mas foi, de fato, uma política de estímulo ao consumo. Isso não vai ter, a gente sabe que deve ser algo mais modesto, essa sinalização, em que pese o fato da PEC emergencial ser um cheque em branco nesse aspecto. Não se colocou para quem vai, o que vai, isso ainda a gente vai ter que descobrir, o que também não é uma boa notícia. Mas, enfim, tudo isso para dizer que mesmo que seja um programa, né, robusto, não vai ser como o que a gente teve no ano passado, então não dá para esperar que a gente vai ter um grande impulso ao consumo em função disso, e com esse efeito colateral, esse gosto amargo, né, de termos avançado em 2021, precisando fazer essa medida e com impacto fiscal. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: olha, a gente tem um quadro que o investidor, não é um quadro que a gente vai para uma recessão em que pese, né, as projeções que a gente vai ter no início do ano de retração do PIB, mas a questão a questão aqui é outra. A questão só um segundo aqui, perdão. Sem problema. A questão aqui é outra. Não vai ser, quer dizer, aquilo que a gente viu de recuperação de preços de ativos ao longo do ano passado, que era, né, algo previsível, era muito fluxo, era um fluxo de notícias mais positivas. Agora a gente tem a fatura a ser paga. Então, o investidor vai ter que estar hoje muito mais, a disciplina ali no seu, né, na administração da sua carteira aumenta. Né? Você tem que, porque o potencial dessas pequenas volatilidades, aí no caso, essa mais recente não foi pequena, mas enfim, isso vai continuar, vai ser o arroz com feijão esse ano. É um ano, por esse aspecto, trabalhoso, né? Em que você vai ter que estar o tempo todo revendo estratégias em função dessas volatilidades. Claro, só um parênteses, claro que para quem é amante a risco, é aí que muitas vezes é o ponto de entrada para fazer, né, um belo rendimento. Mas é isso, é um ano trabalhoso. Ô Zeina, só uma pergunta que tem aqui no nosso chat para você. O Bruno Santos, ele quer...